Boa tarde, meus alunos. Então, aluno do primeiro ano do ensino médio. O assunto é revisão de conjuntos. Então, vamos lá. Vamos começar pelo conjunto das partes. Definição. O conjunto de todos os subconjuntos de A é chamado o conjunto das partes de A. Será indicado por P de A. Exemplo. Dado o conjunto A com os elementos 2, 4 e 6, obter o conjunto das partes P de A. Então, vou mostrar a resolução disso que está aqui, tá? Sempre no conjunto das partes vai existir o quê? O conjunto vazio. Então, para recordar, quantos elementos tem o conjunto A? Tem 3 elementos. Então, eu sei que 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, o meu conjunto das partes vai ter o quê? 8 elementos. Sendo que sempre no conjunto das partes vai existir o quê? O conjunto vazio. Então, olha aqui a resolução. P de A é igual o conjunto vazio, o conjunto unitário de elemento 2, o conjunto unitário de elemento 4, o conjunto unitário de elemento 6, agora 2 a 2, o conjunto dos elementos 2 e 4, o conjunto dos elementos 2 e 6, o conjunto dos elementos 4 e 6. Agora, o conjunto 2, 4 e 6. Este é o conjunto das partes. Tem que ter quantos elementos? 8. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui é o conjunto das partes. Tá ok? Vamos para uma parte mais importante ainda sobre conjuntos. Operações de conjunto. Uma das operações de conjunto é a união ou reunião. O conjunto dos elementos que pertence a A, pelo menos um dos conjuntos A ou B. Exemplo. Dados os conjuntos A, compostos dos seguintes elementos: A, C, E e F. E o conjunto B, composto pelos seguintes elementos: B, C, D e G. Determine a união com B. Resolução desse exercício. Olha só. Na união, o que você vai pegar? Vai pegar os elementos do conjunto A e vai juntar com os elementos do conjunto B. Então, A união com B. Isso é igual. Vou pegar os elementos do conjunto A, vou juntar com os elementos do conjunto B. Então, vai ficar A, B, C, D, E, F e G. Tá aí. Esse é a união de A, união com B. Vou pegar os elementos do conjunto A e vou juntar com os elementos do conjunto B, ok? Vamos partir para uma outra operação de conjunto, a interseção. Chama-se interseção de A com B ao conjunto dos elementos comuns a A e B. Então, o que é a interseção? Elementos que pertencem ao conjunto A têm que pertencer ao conjunto B ao mesmo tempo. Ou vice-versa, elementos que pertencem ao conjunto B têm que pertencer também ao conjunto A. Exemplo, dados os conjuntos A, compostos por seguintes elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, composto por seguintes elementos 4, 5 e 6. Determine a interseção com B. Então, resolução desse exercício. A interseção com B. Então, o que é a interseção? Elementos que pertencem ao conjunto A têm que pertencer ao conjunto B ao mesmo tempo. Nesse caso é o quê? Eu tenho 4 no conjunto A e tenho 4 no conjunto B. Então, o que é a interseção? Tem que ter elementos comuns. Então, A interseção com B é igual a quanto? 4. Está aí a resposta desse exemplo que está aí. Vamos partir para outra operação de conjunto. É a diferença. Dados os conjuntos A e B. Então, A menos B. Então, a diferença, A menos B. São todos elementos de A que não pertencem a B. B menos A
são todos os elementos de B que não pertencem o quê? A A. Exemplo. Dados os conjuntos A compostos dos seguintes elementos: 2, 4, 6, 8 e 10. E o conjunto B composto pelos seguintes elementos: 3, 5, 6, 7, 9 e 10. Determine. Letra A menos B e B menos A. Resolução disso que está aí. Então, vamos fazer a resolução. A menos B. Então, o que diz a teoria? São todos os elementos de A que não pertencem a B. Então, vai ser o 2, por que vai ser o 2? Não pertence a B. Vai ser o 4, porque o 4 não pertence a B. Vai ser o 8, porque o 8 não pertence a B. O 6 não vai entrar, porque pertence o quê? A B. O 10 não vai entrar, por quê? Porque pertence a B. Então, o que é A menos B? São todos os elementos de A que não pertencem a B. Então, nesse caso, vai ser o quê? 2, 4 e 8. Tá aí a resposta desse exercício aí. Tá ok? Letra B. Ele quer B menos A. Então, a letra B, ele quer B menos A. O que é B menos A? São todos os elementos de B que não pertencem a A. Então, nesse caso, vai ser o 3, vai ser o 5, vai ser o 7 e vai ser o quê? O 9. Então, B menos A são todos os elementos de B que não pertencem a A. Então, nesse caso é o quê? 3, 5, 7 e 9. Ok? Vamos partir para um outro exemplo, tá? Agora um exemplo geral. Dado os conjuntos A compostos pelos seguintes elementos: 1, 3 e 5. E o conjunto B, 3, 4, 5 e 6. Obter A interseção com B, A união com B, A menos B e B menos A. Então, A interseção com B. O que é interseção? Elementos que pertencem ao conjunto A têm que pertencer ao conjunto B ao mesmo tempo. Nesse caso é o quê? 3 e 5. Ele quer também A união com B. Então, A união com B. O que é a união? Vou pegar os elementos do conjunto A e vou juntar com os elementos do conjunto B. Então, vai ser 1, 3, 4, 5 e 6. Tá ok? Vamos lá. A menos B. O que é A menos B? O que é A menos B? São todos os elementos de A que não pertencem o quê? A B. Então, A menos B. São todos os elementos de A que não pertencem a B. Nesse caso, vai ser o quê? 1. O conjunto unitário de elemento 1. Tá aí. Agora, ele quer também B menos A. O que é B menos A? São todos os elementos de B que não pertencem o quê? A A. Então, nesse caso, vai ser o quê? 4 e 6. 4 e 6. Então, B menos A são todos os elementos de B que não pertencem a A. Ok? Então, até a próxima aula.